Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 25. Efésios 4, 25, nós vamos até o capítulo 5, verso 1. Não são tantos versículos assim. Enquanto você acha, eu sei que metáforas, comparações que a gente faz, elas são muito perigosas, porque elas não conseguem revelar tudo aquilo que nós queremos dizer. Mas nós já usamos as metáforas, porque certos conceitos são difíceis de você expressar. Então você compara com alguma coisa para tentar chegar a uma aproximação. Então ontem eu postei que hoje eu iria falar sobre relacionamentos, e que os relacionamentos não devem ser de aço, mas também não podem ser como cristais. E eu sei que isso cria imagem mental na sua cabeça, porque eu estou fazendo uma comparação, estou fazendo uma metáfora. Você sabe o que você sabe sobre... Você sabe o que você sabe sobre aço, que é uma liga, que tem uma resistência, que faz com que receba todo o impacto e eventualmente não quebre, é uma liga resistente, mas ela tem um quê de inflexibilidade. Eu sei que os engenheiros e o pessoal de materiais aqui vai dizer assim, não é bem assim não, pastor, tem uma certa flexibilidade, tem uma certa resiliência, mas certamente não é como o cristal. O aço é aço, por isso que você não faz uma estrutura de cristal, você faz uma estrutura de aço. A ideia, quando eu digo que relacionamentos não são como aço, é porque existe uma tendência natural da gente cristalizar, enrijecer, quando a gente está se relacionando com as pessoas. Nós somos frutos de uma formação, essa formação tem convicções agregadas a ela, nós achamos que sabemos das coisas, e sabemos mesmo do nosso jeito, da nossa perspectiva. Nós temos um jeito de ser, formamos um temperamento. Por falar nisso, a palavra temperamento vem de tempera, que nada é mais do que uma espécie de liga de vários componentes, por isso que fala de aço temperado, com várias misturas. E todos nós chegamos no relacionamento com essa tendência à rigidez. Esse é meu jeito, isso é o que eu acho, tem que ser assim e assado. E aí, ao mesmo tempo, nós convivemos com outras pessoas, seja na relação conjugal, seja na relação entre irmãos, pais e filhos, principalmente no ambiente da família, que é o ambiente com mais possibilidades de enriquecimento pessoal e, ao mesmo tempo, com mais riscos e perigos de que possamos nos magoar e ressentir um contra o outro. Quando eu falo de cristal, você logo percebe que eu estou falando do oposto daquilo que seria a rigidez do aço. Porque uma taça de cristal, uma vez quebrada, ela não tem conserto. E ela tem uma sensibilidade, é gostoso tomar água no cristal ao invés do vidro, mas se você escorregar na hora de lavar aquela taça, tchau, não tem mais jeito. Isso acaba revelando um outro aspecto dos relacionamentos, é que ao mesmo tempo que nós somos bastante rígidos, ou temos a tendência de ser rígidos, nós também temos nossas fragilidades. É como se, de certa maneira, os relacionamentos fossem como o nosso corpo. Você já se espantou, como por exemplo, de vez em quando você escuta uma notícia que alguém caiu do edifício no tanto andar e não morreu? E de repente alguém está no banho, escorrega e com aquela queda do próprio corpo, de repente vem e morre. Parece que o corpo humano, assim como os relacionamentos, tem uma capacidade de resistência muito grande, a depender do momento e da circunstância, mas também pode se quebrar facilmente. Então os relacionamentos têm essa capacidade de serem aço e de serem cristal. Eu fiquei pensando assim, se eu vou falar para a igreja sobre esses extremos, que eu não posso ser rígido, mas eu também não posso ser cheio de mimimi, como um cristal que não pode ser quebrado, se for, nunca mais tem conserto, que eu não posso tomar a sério tudo que a pessoa faz comigo, porque ela é falha, ela é imperfeita, eu também falho com ela, e de repente o que vai acontecer se um se quebrar para um lado, um se quebrar para o outro, só vai restar pedaço de cristal no relacionamento familiar. Aí eu fiquei pensando assim, o que é que eu uso
para tentar mostrar o meio. Aí a metáfora se esgota. Porque eu disse assim, não é aço e também não é cristal, também não é ferro, é plástico. Mas se eu dissesse que relacionamento é como plástico, você iria imediatamente associar a ideia de algo artificial. Porque quando eu digo assim, fulano de tal é plastificado, olha que eu falei fulano de tal, não fulana de tal, para você não imaginar coisas. Fulano de tal é plastificado, você já imagina silicone, você já imagina botox e assim por diante. Então não é bem o que eu quero dizer, eu não estou falando então de plastificado. Os relacionamentos também não podem ser como plástico, podem ser como o quê? Se não é aço, se não é cristal, se não é plástico, é o quê? A metáfora se esgotou. Mas eis aqui uma boa novidade, a Bíblia fala de uma metáfora que é perfeita, que não é feita de materiais inorgânicos, de materiais que não têm vida. A Bíblia fala que relacionamentos constituem uma espécie de composição orgânica, que a Bíblia chama de corpo, e que no grego é a palavra soma, e que às vezes a gente associa apenas à concretude do corpo físico, mas que a gente sabe que é mais do que isso, é emoção, é volição, é cognição, que se mistura com o corpo, que junta com a mente e me torna um ser vivo. Pois bem, a melhor metáfora é que relacionamentos são seres vivos. Eu crio um organismo relacional quando eu interajo há 39 anos com Séfora. Eu tenho um outro organismo relacional, uma outra vivência orgânica com meus 3 filhos, individualmente, e com cada um deles, assim como tenho só com os 2 homens de um jeito, com a minha filha de outro. E eles também têm entre eles, então existe uma rede orgânica, um ser vivo chamado família. E esse ser vivo tem múltiplas interações, que não podem ser de aço, não podem ser cristais, não podem ser plástico, porque precisam ser naturais e vivas. A Bíblia fala sobre isso. Eu convido então você a ler uma das partes da Bíblia que fala sobre isso. Diz assim o texto de Efésios capítulo 4, 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Querido, curva a sua cabeça, por gentileza, feche os seus olhos. Eu queria que você, nesse momento, dissesse assim: Senhor, o Senhor não me trouxe aqui à toa. O Senhor me trouxe aqui para ouvir a tua voz. Eu não sei se você e o que você precisa nos seus relacionamentos familiares. Eu sei que Deus
falou ao meu coração nesse texto e nesse tema. Nos últimos dias eu gostaria de compartilhar o que Deus falou comigo. Quem sabe Ele fala com você também. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pelo privilégio que é estar aqui, Te adorar, Te louvar, Te bendizer, Te oferecer culto. Nós sabemos que temos dever de fazer isso como Tuas criaturas e especialmente como Teus filhos, povo da Tua aliança. Mas mais do que dever, o nosso coração se alegra em estar na Tua casa, de poder cultuar o Senhor no primeiro dia da semana, para poder, ó Deus, ter esse encontro balizador de todos os outros dias da semana. Muito obrigado, porque o Senhor renova dominicalmente, no dia do Senhor, esse privilégio. E nessa hora em que nós vamos meditar juntos na Tua palavra, eu te rogo que o Senhor fale ao nosso entendimento, a mim e aos meus irmãos. Ó Deus, eu sou apenas a Tua boca e espero ser boca fiel, fiel àquilo que o Senhor falou comigo e o que está na Tua palavra. E, portanto, que ao falar, ó Deus, seja o Senhor que ministra ao coração do Teu povo aqui, que eles estejam atentos, assim como quem tem sede, Pai, e que está, assim, desejoso de tomar um copo de água gelada. Assim seja, Pai, que eles escutem a Tua palavra como refrigério. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, se há alguma coisa que caracteriza as cartas de Paulo, é uma espécie de estrutura, não muito rígida, é verdade, mas muito clara, em que ele, nas primeiras partes daquilo que ele escreve, nos primeiros capítulos, ele expõe a verdade de Deus, o conceito. Eu não chamo de teoria, mas os princípios, a doutrina, o ensino. E na segunda parte, normalmente, ele começa uma série de aplicações. Isso não é rígido, obviamente, você consegue ver coisas que ainda enquanto ele está falando sobre as ideias, sobre a doutrina, os princípios e os valores, ele de vez em quando dá uma aplicação direta ao seu leitor. E em alguns momentos, lá na segunda parte, também em alguns momentos ele traz conceitos novos. Mas quando você olha, você percebe que Paulo está escrevendo quase numa forma de sermão, dirigindo-se àquela igreja, no caso aqui a igreja de Éfeso, lembrando algumas verdades de Deus, ou revelando algumas verdades de Deus, que ele havia recebido por Deus, inspirado, iria registrar, e que isso, decorrente disto, ele iria aplicar às variadas situações que ele entendia que eram necessárias. No texto de Efésios, você percebe isso. Paulo começa no capítulo 1, se você voltar um pouquinho às suas páginas, falando do grande propósito de Deus, quando Ele nos abençoou com toda sorte de ricas bênçãos, capítulo 1, verso 3. Paulo, depois disso, no capítulo 1, verso 15 em diante, ele ora por aqueles crentes já baseado naquilo que ele havia falado. No capítulo 2, verso 1, Paulo fecha um pouco mais a sua exposição e fala especificamente da salvação pela graça de Deus e não por obras de justiça. E novamente ele lembra daquilo que Jesus veio fazer, no capítulo 2, verso 11 em diante, não apenas para judeus, mas também para gregos, para gentios. Tanto é que ele diz que o seu apostolado, e aí ele já está no capítulo 3, é um apostolado que Deus enviou para os gentios, e você recorda da história, de fato isso aconteceu. No capítulo 3 ainda, ele faz a segunda grande oração de Efésios, a partir do verso 14. E a oração que ele faz agora não é apenas de louvor e gratidão, como fez a primeira, para que as pessoas percebessem a grandeza da graça de Deus, mas aqui para que elas celebrassem a unidade que elas têm num só corpo, gentios e judeus. Aí no capítulo 4 ele continua falando sobre isso, e a consequência principal disso é que nos colocou num só corpo, e que isto significa que nós servimos uns aos outros, e como corpo, chamado Igreja de Deus, servimos aos que estão fora da igreja. No capítulo 4 ainda, a partir do verso 17, Paulo começa a tratar de questões práticas daquilo que talvez fosse obstáculo, devido à nossa natureza pecaminosa, a realizarmos aquilo que ele acabou de falar. Então ele fala de coisas que têm a ver com a nossa interioridade,
com o nosso processo pessoal de santificação. Por isso que ele fala, olha, não andem mais como os gentios, capítulo 4, verso 17, porque vocês já não são mais pessoas que não têm entendimento. Pelo contrário, a partir do capítulo 4, verso 25, ele começa a fazer umas exortações práticas. Ó, se você mentia antes, você não minta mais, você cale e fale as coisas como devem ser, você não seja tomado pelo seu temperamento, pelas suas iras, pelas suas eventuais coisas que fazem parte do seu temperamento, da sua carne. E então ele chega nesse ponto que ele trata especialmente de como essas coisas que habitam em mim, ainda como resquícios do velho homem, podem afetar o meu relacionamento. Isso vai ser desenvolvido a partir do capítulo 5, no versículo 22. Mas até chegar lá, eu gostaria de, nessa manhã, jogar um pouco daquilo que, para mim, é fundamental quando você enxerga um relacionamento na sua vida, seja de marido e mulher, seja de pai e filho, seja entre irmãos, seja de filho para com pai, com mãe e assim por diante. Qual é o princípio que torna o relacionamento de cristãos diferente, que não pode ser aço, que não pode ser cristal, que precisa ser um organismo e que, portanto, deveria se revelar na prática, no dia a dia da gente? O que é que nos faz diferentes? E quem nos faz diferente? E como nos faz diferentes quando pensamos no casamento de dois crentes, na relação de dois irmãos que são crentes, e não irmãos espirituais, irmãos de sangue mesmo, na família, de como deve ser diferente o relacionamento de pais e filhos. O que é que fundamenta isso? Porque há um fato, queridos, e esse fato é inconteste. Na família nós temos o potencial de maior enriquecimento como pessoa. Se você parar um pouquinho, você vai perceber que grande parte do que você é, do que você aprendeu na vida, você não aprendeu, você não é por causa da escola ou por causa da sociedade. Na verdade, o que você aprendeu e tem aprendido na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade, é como componentes que se encaixam em coisas que já estão estabelecidas na sua vida, como se fossem caixinhas, clusters, que você coloca o conteúdo ali. E estas caixinhas formativas, que compõem o seu ser, elas são decorrentes de suas relações mais primárias, da relação que você teve com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos na infância, na adolescência, da relação que você tem com sua esposa, que já decorre disso também, da relação que você estabelece com seus filhos, por causa e determinado em grande parte pela relação que você teve com seus pais, e assim por diante. Se você entender dessa forma, você vai perceber que cuidar da família e cuidar dos seus relacionamentos da família, eu diria mais do que cuidar, você cultivar como um ser vivo os relacionamentos da sua família, não é uma questão setorial, não é uma parte da sua vida, é a sua vida. É a sua vida. Você pode mudar de trabalho, você pode mudar de cidade, você pode mudar de formação profissional, você pode optar não estar convivendo com A, com B e com C e preferir D, E e F, mas você não pode mudar um fato inconteste, inadiável, introcável da sua vida, que é a família onde você está, de onde você veio, a família que você constituiu, o marido que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você gerou, os pais que você recebeu de Deus e assim por diante. Família é algo que a gente não troca. Começa com ela e termina com ela. Alguns que passam, deixam suas marcas em nós. E mesmo quando não vão mais estar presentes em nós, formam tanto quem nós somos, que nós não conseguimos tirar isso de nós, para o bem ou também para o mal. Diante disso, o que é que torna um relacionamento familiar de um cristão diferente? Se, por um lado, ele é tão marcado pelas experiências que ele teve, muitas vezes negativas, clivadas por pessoas
que não eram crentes, que formaram essas pessoas, e mesmo por alguns que eram crentes, mas que não tinham essa concepção que estavam formando alguém, e por isso faziam de todo jeito, marcando, magoando, traumatizando para o resto da vida. Como é que a gente consegue ver isso? Eu não sei se eu estou sendo claro, mas basicamente eu estou reconhecendo duas verdades. A primeira delas é que sua família, pelo material que é formado, ou seja, você e as pessoas, tem tudo para ser igual a qualquer outra nos defeitos e nas virtudes. Mas, por outro lado, se você compreender as verdades de Deus, sua família pode ser bastante diferente de qualquer outra, do ponto de vista positivo, daquilo que ela pode expressar da presença de Deus. Isso tem me preocupado, e essa é a razão da mensagem de hoje e de eventualmente outras que virão, porque eu tenho percebido uma coisa, sabe, irmãos? Não tem como você dizer, não tem como nós dizermos que nós somos diferentes, se na família nós somos iguais. Não tem como eu dizer assim, olha, Cristo mudou a minha vida e eu vivo em novidade de vida, se o meu relacionamento com a minha esposa é igual ao que eu vejo aí fora. Se o relacionamento com os meus irmãos é igual ao que eu vejo lá fora. Que evangelho é esse? Que poder transformador é esse? Que não muda aquilo que é mais importante, que é a minha família. E eu me desculpo nessa mudança, baseado, não é porque eu sou assim, não é porque o meu temperamento é assim, não é porque a outra pessoa também não facilita. Como é que eu posso crer que Deus quer me usar para ser vetor de transformação de vida de quem está fora da minha família, se na minha família eu vejo as mesmas coisas que eu vejo lá fora, e pior, tendo o conhecimento que eu tenho do Evangelho e da Palavra de Deus? Por que os comportamentos familiares não mudam? Alguma coisa está errada, e eu gosto de lançar o fundamento da sua reflexão, para que você compreenda isso. Veja, preste bem atenção. A primeira verdade que esse texto nos revela é que, sim, existe uma diferença baseada em algo que é fundamental, que é o fato de que nós fomos transformados em filhos de Deus. Eu vou começar do final para o começo. Veja só o versículo 1 do capítulo 5, que nós lemos. Diz assim, sede. Se é sede, significa dizer que é uma injunção, é uma ordem, é um imperativo. Sejam, em outras palavras. Sejam, pois baseado naquilo que estava escrito até então. E o que é que eu devo ser, pois, baseado naquilo que estava antes? Imitadores de Deus. A palavra que é usada aqui é a mesma palavra que é caracterizada como você fazer uma espécie de mimetismo, ou de você fazer uma espécie de mudança aparente, como um camaleão. É como uma espécie de mimetismo na natureza, em que um ser se torna da mesma cor, com a mesma textura de o ambiente que está ao lado dele. Isso poderia dar a impressão que a ênfase de Paulo era comportamental. O que é uma ênfase comportamental ou moralista? É aquilo que você faz torna-se aquilo que você é. Mas do ponto de vista nosso é o contrário. Aquilo que você é afeta aquilo que você faz. Por isso que a obra de Deus não é formal, não é comportamental, não é utilitarista, não é pragmática, não tem a ver com aquilo que você se torna se você seguir a determinadas regrinhas de comportamento. Tem que surgir de dentro, é da vida de Deus em si, dentro de você, que o comportamento muda, que a linguagem muda, que a atitude muda. Então aqui, embora possa parecer que essa imitação de Deus seja simplesmente um esforço humano, veja que a frase seguinte diz, por que é que esse esforço humano, essa ordem, essa obediência de ser imitador de Deus, onde ela tem a sua base? Olha o que é que ela diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se tem uma coisa que eu espero, é que meus filhos sigam os meus bons exemplos e não sigam os meus maus exemplos, porque eu sou pecador.
Eu ficaria muito chocado, e você também, se o seu filho optasse por seguir o exemplo de um estranho e não o seu bom exemplo, de ser mais parecido com um estranho do que com você. A diferença entre nós e Deus é que Deus não tem defeito. Então o horror, o pavor, a indignação de Deus imaginar que um filho dele haja como um filho do mal é muito maior do que a minha. Se eu ficaria indignado, imagine Deus. Por isso ele diz: sede, pois, imitadores de Deus na condição que vocês são. E quem vocês são? Vocês são filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, hajam, falem, se comportem, tenham atitudes decorrentes dessa filiação. Esse é o ponto de diferenciação. Nos relacionamentos familiares, a gente não pode encarar a esposa, o esposo, o pai, o filho, o irmão, da perspectiva natural, como qualquer outro aí usa essa perspectiva. Do ponto de vista nosso, o que determina a maneira como eu trato minha esposa e como ela deve me tratar, a maneira como eu trato meus filhos e eles se tratam uns aos outros, e a maneira como eu espero que eles me tratam, é o fato de nós sermos filhos de Deus. Nós somos de uma outra linhagem. Não que nós não tenhamos os pecados que antes faziam parte da nossa natureza, mas porque uma nova natureza nos foi colocada, e essa nova natureza deve preponderar sobre a antiga natureza. Paulo inclusive fala sobre isso: deixai a velha natureza. Então todas as vezes que eu não faço aquilo que a palavra de Deus me ensina num relacionamento familiar, eu estou negando a minha paternidade divina. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se um filho meu faz alguma coisa que é contra aquilo que eu ensinei a ele, do ponto de vista ético, isso me envergonha. Eu me constranjo. Eu me sinto um fracasso quando um filho faz algo diferente do que eu ensinei. Quando ele é pequeno, ele está sob o meu controle. Quando ele já é adulto, ele vai tomar as responsabilidades dele. Agora imagine Deus quando olha para mim e para você, e ele diz, por exemplo, assim: maridos, amem as esposas de vocês como Cristo amou a igreja. Ele está dizendo, com esse princípio, que o que ele espera de um marido, é que ele ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque ele é filho desse Deus. Ele diz assim: olhe para mim, eu enviei o meu filho Jesus para amar de maneira sacrificial e dar a sua própria vida pela igreja, pelos eleitos do Senhor. O que eu espero de você, se você é meu filho, é que você faça o mesmo com a sua esposa. Faz sentido isso? Faz sentido isso. Eu sou filho de Deus, Ele me fez uma nova vida, Ele tem uma atitude para comigo como igreja. Ele diz: agora você tem uma atitude para com sua esposa. Para mim faz todo sentido. Então eu não posso ser regido por princípios, por ideias, por pensamentos que contrariam a isso. Pelo contrário, eu tenho que submeter tudo isso que eu sou bombardeado aí fora a essa soberania de Deus na minha vida, porque Ele é meu Pai, eu sou filho dEle. Esse é o diferencial. Por isso que quando eu falo, olha, antes de você ter uma DR, antes de você conversar com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, sinceramente, dedique um tempo a relembrar a você e a ele, em oração, quem vocês são. Que vocês são filhos. Porque qualquer conversa a partir desse ponto de partida é completamente diferente de qualquer conversa sem essa certeza. Vou dar um exemplo prático. Com essa certeza, eu olho para aquela pessoa que me magoou e com quem eu tenho que tratar um assunto muito sério, como uma pessoa pecadora, assim como eu, salva pela graça de Deus, assim como eu, que ainda está em processo de santificação. E mesmo quando ela faz maldades comigo, que me magoaram, eu preciso compreender que é o pecado nela que fez isso, ainda que ela deu lugar para pecar.
a minha expectativa de imediato se rebaixa, porque grande parte dos relacionamentos, dos problemas dos relacionamentos, é que eu espero dos outros muito mais do que eu mesmo sou. Eu sou extremamente rígido com os outros e extremamente leniente comigo. E qual é o problema quando casais não conseguem se conciliar? Não é a troca de acusações? Que você não faz isso, que você não é assim, que você não é assim. Você está dizendo, então, espera aí, deixa eu dizer o que você também não faz, o que você também não é, e assim por diante. Não é uma troca de expectativas que foram colocadas lá em cima, e que de repente a realidade mostra que não é tudo isso? Por que isso acontece? Isso acontece, queridos, porque eu parto de um princípio, quando eu não me lembro que eu sou um filho regenerado de Deus, que essa pessoa tem que atender todas as minhas expectativas. Às vezes eu admito que isso não é verdade, da boca para fora, mas dentro de mim eu quero isso. Por quê? Porque o primado que eu tenho no meu coração é que essa pessoa precisa me fazer feliz, que ela precisa atender minhas necessidades, que o mundo dela deve girar ao redor do meu mundo. Mas quando eu olho a perspectiva de Deus, eu entendo que não. Vamos comparar. O que foi que a igreja de Cristo, antes de ser igreja, quando nós ainda éramos pecadores, Paulo diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter nos perdoado, nos regenerado, nos escolhido, feito tudo o que Ele fez, quando nós ainda éramos pecadores. Em outras palavras, Cristo não fez baseado no que o outro fez, e portanto não exigiu do outro algo que ele não poderia dar se ele mesmo não desse primeiro. Nós amamos, diz o apóstolo Paulo, a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Por que é que nós esperamos que as pessoas nos amem primeiro, para depois nós amarmos a elas? Por que é que nós esperamos que elas mudem primeiro, para depois nós mudarmos por ela? Por que é que nós queremos que elas reconheçam, se arrependam dos seus erros, dos seus pecados primeiro, para eu admitir os meus? Em que base eu estou agindo? Eu estou agindo numa base carnal, antes de eu conhecer a Cristo. Quando eu conheço a Cristo, a base é outra. Eu tenho que entender que a outra pessoa, mesmo quando ela me magoou profundamente e não atendeu às minhas perspectivas e expectativas, me frustrou, me magoou, enfim, eu estou ressentido e magoado com essa outra pessoa, seja um marido ou uma mulher, seja um pai, um filho, seja irmãos entre si, eu tenho que entender o seguinte: ali está um pecador, que tem as lutas dele, assim como eu tenho as minhas. E como um pecador, eu tenho que ajudá-lo a caminhar com Cristo, assim como ele precisa me ajudar. Mas alguém tem que tomar a iniciativa. E no caso, quem tem maior consciência, toma a iniciativa primeiro. Isso é muito importante, irmãos. Porque se nós formos trabalhar nas mesmas categorias, com os mesmos pressupostos de quem não conhece essa verdade, nós vamos ser exigentes, implacáveis, nós vamos sempre cobrar a nossa felicidade, ou então fazemos o contrário, porque esses comportamentos são os comportamentos de aço. Os comportamentos de aço são aqueles que exigem, que demandam, que cobram, que querem a pessoa perfeita, que não admitem o erro, que não conseguem dizer assim: tudo bem, foi de novo, mas está perdoado, porque Cristo também, de novo, quando eu peco, me perdoa. Não, você já faz isso, e assim por diante. Não, isso aqui são comportamentos de aço. Mas também não pode ser comportamentos de cristal, em que para não ter problema eu evito, eu me calo, para não ter problema, para não me sentir, eu vou sucumbindo àquilo que a outra pessoa precisa ouvir de mim, aquilo que a outra pessoa precisa sentir de mim, porque eu prefiro perder a discussão para ganhar a pessoa. Isso não existe, irmãos. Para um crente, num relacionamento familiar, é preciso andar na luz, e significa dizer, tratar das coisas, mas em amor, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, lemos isso hoje, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando uma parte do meu corpo dói, esse organismo físico dói, parte do meu corpo tenta aplacar a dor. A perna dói, eu passo a mão. Eu tenho uma irritação no olho, eu vou com a minha mão e tento limpar.
essa perspectiva de que somos um corpo, um organismo, é o que nos faz, a partir dela, ter uma atitude diferente nos relacionamentos. Se eu esqueço isso, eu ajo como qualquer outro lá fora. E, infelizmente, é isso que tem acontecido. Parece que nós somos crentes aqui, mas não conseguimos ser crentes em casa. Parece que essas verdades que eu prego, os outros pastores pregam, fazem sentido até aqui, e você compreende. Mas parece que elas não conseguem descer ao seu coração e se capilarizar nos seus comportamentos e atitudes, quando você tem que agir na prática, em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Quando acontece isso, nós não estamos imitando Deus como filhos amados. Porque tudo isso que vai ser dito por Paulo, toda a parte sobre o lar cristão, que vem no capítulo 5, verso 22, aqueles conceitos clássicos que a gente eventualmente pode chegar até eles, no entanto, não fazem sentido se a base não estiver posta. E qual é a base? Vocês são filhos de Deus. Essa é uma das razões, sendo bem sincero, e sem querer ofender alguém, porque eu não estou pensando em ninguém especificamente aqui, que é impossível você vivenciar a plenitude de um relacionamento conjugal quando você resolve casar com alguém, e eis aqui, jovens, eu lhes aviso, porque eu já avisei as gerações anteriores, quando você não quer saber as coisas, você não pergunta a gente que tem mais idade do que você, mas já que você não está perguntando e eu vou dizer, eu já avisei há várias gerações em 35 anos de pastorado, não dá certo. O cara pode ser bonitinho, a menina pode ser toda ajeitadinha, mas eu vou lhe dizer uma coisa: princípios e valores são o que a gente é, de fato, e isso, se não for mudado, vai afetar o casamento. A base é a mesma, ambos são filhos de Deus, sim. Ah, pastor, mas eu conheço fulano de tal, cicrano de tal, que casaram em julgo desigual. Um era filho e o outro não era filho de Deus, era criatura de Deus, às vezes até tinha dificuldades, e lá na frente Deus salvou. Querida, a exceção prova a regra. Foi graça de Deus, só graça de Deus. Não ouse ser a regra, porque se você arriscar a ser a regra, você pode ter todas as consequências disso, de estar falando com alguém e a pessoa dizer assim: não consigo compreender o que você está falando, não tenho a mesma base conceitual. Não, mas vamos orar antes de conversar. Que orar? O que a gente tem que falar? Não, mas olha só, a palavra de Deus nos diz, mas eu quero lá saber o que a palavra de Deus, o que você fez comigo é muito errado. E aí a base é completamente diferente, você está falando de maçãs e bananas. Não se misture. Paulo coloca, não há comunhão entre luz e trevas, entre um templo que é templo do Espírito Santo e um templo de ídolos. E não quer dizer que a pessoa é idólatra no sentido dos cultos que ela faz. Ela é idólatra na pior idolatria que ela tem, que é a egolatria. O Filho de Deus não tem o ego como centro da sua vida, tem Cristo no trono da sua vida, e isso muda. Então a primeira parte que eu gostaria de deixar com você é essa. Olha qual é a consequência que Paulo coloca. Ele diz assim: se vocês imitem a Deus como filhos de Deus, vocês também vão andar em amor. E esse andar em amor é como Cristo, veja aí o verso 1, agora o verso 2, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse conceito é impensável, inalcançável na época atual. Olha, você casa para se sacrificar por sua esposa, viu? Quê? Olha, você casa para se sacrificar pelo seu esposo. Como? Olha, você casa e você tem irmãos, para que você olhe para o seu irmão como alguém a quem você dedica a sua vida, para o bem dele, até com sacrifício próprio. Eu não quero emprestar nem a roupa para ele sair. Olha, você tem que olhar para seu pai como Jesus olhou para o pai dele, que disse: eu não falo nada sem que meu pai me ordene. Isso é obediência. Quem? Meu pai não sabe de nada, meu pai não consegue nem digitar no celular com os 2 polegares, um ignorante, ainda fica catando milho.
Então, o que Paulo está dizendo aqui não tem ressonância lá fora. Mas o curioso, o trágico, é que às vezes não tem ressonância aqui dentro. Eu não consigo entender o casamento como sacrifício. E um sacrifício não por um tempo, mas até que a morte me separe. Aí eu disse, mas peraí, o senhor está dizendo para mim que eu não posso ter prazer nem alegria nenhuma no meu casamento, porque eu tenho que sempre me sacrificar? Não, eu estou dizendo para você que a alegria e o prazer que você tem é decorrente do sacrifício que você é capaz de fazer, que você está disposto a fazer. Porque a dedicação a alguém destila, preste atenção, a dedicação a alguém destila o melhor da outra pessoa. Entenda isso. Quando eu invisto muito no fundo de investimento, eu recebo o melhor lucro. Se eu invisto pouco, eu recebo pouco. No relacionamento existe uma conta corrente existencial e relacional. Talvez esse conceito vai lhe ajudar muito. Imagine um banco em que você e sua esposa e você podem depositar e sacar com assinatura individual e não solidária. Vocês dois usam o dinheiro como vocês quiserem. Aí alguém resolve todo mês depositar R$1.000, R$1.000, e o volume do dinheiro está crescendo. E a outra pessoa deposita 100, embora pudesse depositar 1.000. Mas 100, passa um mês, não deposita nada, no outro você deposita 50, você reclama, aí a outra pessoa diz, está bem, vou depositar os 250 que está faltando, mas não sei se mês que vem eu tenho. E aí, nem chegou junto, aí você descobre, vendo o extrato, que a pessoa deposita pouco, investe pouco e tira muito. Como é que você se sente quando se olha numa manhã e percebe essas coisas na frente do espelho? Eu vou lhe dar um nome, otário. Você se sente um otário ou uma otária. Qual é a sua tendência? É dizer assim, está errado. Eu estou investindo e não estou sacando. A outra pessoa está sacando e não está investindo. Eu quero lhe dizer uma coisa, que esse relacionamento está fadado ao fracasso. Porque relacionamento é você investir mais do que sacar. E quando os dois investem mais do que sacam, o que é que acontece? A riqueza de ambos cresce. Mas se alguém investe e não saca, e vê o outro sacando e não investindo, a tendência é uma disparidade, um desequilíbrio existencial que faz com que o relacionamento se desgaste. Só que essa moeda que você investe, sabe o que é? Respeito, carinho. Coloca aí, menino, R$100 de carinho na nossa conta. Coloca aí R$200 de respeito. Coloca R$350 de tempo de qualidade para você. Coloca aí R$10 de paciência, porque paciência é mais caro. R$10 de paciência. Se você investe um lado, o outro investe o outro, o que é que vai acontecer? A riqueza cresce. E você não tem aquela coisa do tipo assim, você está tirando mais do que eu estou tirando, porque aquela riqueza passa a ser dos dois. Então você destila o melhor do outro, tanto quanto você investe. O que Deus está dizendo é que tudo que surge no seu coração, na forma de gratidão, de alegria, de desejo de adorar a Deus, de servir a Deus, é decorrente do fato de que Ele investiu o melhor na sua vida. Ele deu o seu maior tesouro, que é Jesus. Por isso que você se sente grato e meio na obrigação de oferecer o melhor para Ele. Assim é no relacionamento. Cubra de amor, cubra de respeito, deixe o copo esborrotar de carinho. Tenha paciência para além de Jó. Converse, escute, dê tempo. É isso que ele está dizendo. Se eu faço isso, eu estou fazendo isso como Cristo fez. E como é que Cristo fez? Ele se entregou a si mesmo por nós e fez isso, sabe por quê? Como oferta e sacrifício a quem? Ao Pai. Como um aroma suave. A ideia que Paulo tem, a metáfora que ele usa é que quando eu ofereço um sacrifício, eu não estou oferecendo ao sacerdote, porque o sacrifício se torna um aroma suave que sobe para quem? Quando eu amo alguém, minha esposa, meu esposo, ou melhor, o esposo de vocês, um filho, uma filha, um irmão, eu faço não por causa daquela pessoa, mas como uma oferta viva que sobe para Deus.
Agora a pergunta é, vai conversar com teu colega do trabalho, que te dá aqueles conselhos, bons que só. É curioso, né? A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão de conselheiros. Aí eu vou resolver os problemas do meu casamento me aconselhando com quem? Com o meu colega que já se divorciou, com o outro que vive colocando chifre na mulher. Aí esse cara é o melhor conselheiro, de repente, ele se torna o melhor conselheiro. Aí eu estou com um problema no casamento, aí eu, mulher, vou conversar com aquela mais fofoqueira que vai contar para todo mundo, mulher, está sabendo o que está acontecendo na vida de fulano? Que já é uma pessoa amarga, que conversa com todo mundo sobre as intimidades do seu casamento, aí a irmã vai conversar com aquela pessoa. Seja sábio, seja sábia. Relacionamento é algo como cristal, não porque se quebra, mas porque eu tenho que tratar com suavidade. Eu tenho um orgulho, que eu espero que Deus não me repreenda. Eu ganhei um tempo desse, Séfora ganhou 6 taças de cristal. A gente nunca tinha tido taça de cristal, eu sempre tomava em vidro. E aí, é a primeira vez que a pessoa doou, assim, 6 taças de cristal. Eu peguei naquele negócio lá e disse assim, gente, quando eu eventualmente usar essa taça de cristal com Séfora, para tomar água, obviamente, então eu vou ter muito cuidado, porque lá em casa quem lava os pratos sou eu. Então, quando eu vou lavar aquelas taças de cristal, eu separo toda a pia de um lado, coloco aquelas taças de outro, acendo todas as luzes, porque eu tenho uma tendência de fazer as coisas com a luz apagada, para não gastar energia, e aí, resultado, eu acendo todas as luzes, aí eu separo aquilo ali, aí eu coloco a água, e assim, distante, porque se tem uma coisa fácil de quebrar, é a ponta de uma taça de cristal na torneira, faz assim, quebrou. Aí eu afasto, coloco a água, aí vou para cá, coloco assim, parece um ritual, coloco, aí jogo o detergente lá, aí pego a esponja, que Séfora disse que tem que ser a esponja para aquelas taças ali, porque a outra não serve, porque está engordurada da panela. A gente que é homem não vê essas coisas, mas mulher vê. Aí eu tenho que obedecer, eu coloco lá, lavo tal, e eu não coloco no escorredor de pratos. Por quê? O escorredor de prato tem aquelas curvazinhas dele, ali vai que aquela taça escorrega e quebra. Eu levo para a mesa da sala, coloco um pano de prato e coloco a taça em cima. Eu não enxugo não, porque minha mãozinha não é muito delicada não. Eu não coloco o pano de prato dentro da taça e fico, daqui a pouco ela quebrou, acabou-se. Minha grande glória, eu nunca quebrei uma taça de cristal de Séfora. Amanhã, já hoje de madrugada, eu espero que, se nessa semana nós usarmos a taça, Deus não quebre meu orgulho, porque o orgulho precede a ruína, e de repente, domingo eu tenho que chegar aqui e dizer aos irmãos, quebrei a taça. Porque taça de cristal é precioso, relacionamento é precioso. Eu costumo dizer, querida, deixa eu lhe falar uma coisa. Não há nada mais precioso na sua vida, com todos os dramas que você possa imaginar, do que a sua família. Não há nada mais precioso. Esse casamento que você está aí, que lhe fez inclusive estar aqui, porque quando você viu o tema no Instagram, disse, eu vou ver se, quem sabe, o pastor me dá uma dica para melhorar. Que você que está me assistindo também, deixa eu lhe dizer uma coisa, não existe coisa mais preciosa. Casamento é uma coisa preciosa. A relação entre irmãos, hoje eu tenho um irmão longe, que mora longe, eu tenho saudades dele, sei que ele tem saudades comigo, nós estamos ficando velhos, e de vez em quando ele diz, rapaz, será que a gente vai se ver no próximo verão? Meus 3 filhos, que também moram distantes, eventualmente um do outro, eu digo assim, vocês não sabem o que é a saudade de um irmão quando está distante. Relacionamento com esposa, com esposo, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é ruim, nós tornamos o relacionamento ruim, a não ser que você discorde do que Jesus ou do que Deus falou quando disse assim, não é bom que o homem esteja só. Agora, nós tornamos ruim, nós não cuidamos, não cultivamos, ou nos tornamos rígidos como aço,
sensíveis como cristal, plastificados como plástico, e não lembramos que é um organismo, uma relação que passa por fases. Quem tem mais de 30 anos de casado aqui já sabe, casamento passa por fases. Relação com o filho passa por fases. Eu estou convidado para falar numa palestra para pais crentes de filhos rebeldes. Uma realidade. Seu filho cresce, não dá mais para dar um grito, e nem deveria, mas dar um grito e trazer a força para a igreja. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para se sentir culpado por algum erro dele. Ore mais, se culpado menos, porque a fase já passou. Então, assim, todo relacionamento passa por fases. É preciso aprender essas fases. Há momentos de grandes paixões, há momentos de refluxo da paixão. E o que é que faz quando tem um refluxo da paixão? A gente continua investindo. Porque quando aquela orquídea linda deixa a flor cair e vira um galho seco, eu não descarto a orquídea. Se eu não descarto uma orquídea, se eu não descarto um pet, por que eu vou descartar a pessoa que um dia eu disse que amava e me comprometi diante de Deus com ela? Se eu reciclo tudo, por que é que eu não invisto para meu relacionamento reciclar? Por que eu começo a ficar contaminado pelas coisas aí fora, de dizer assim, é melhor se afastar para decidir se vai ficar? Não, fique e invista para ficar. Por que eu começo a adotar conceitos lá fora? Porque eu esqueci aqui o que significa a minha relação com Deus. Antigamente se dizia assim, rapaz, não faça isso porque você tirou a moça de casa. Hoje as moças saem, né? Necessariamente você não tira nenhuma de casa. Mas eu gosto mais do conceito assim, olha, não se preocupe não. Leve a sério, mas não se preocupe não. Você não tirou a filha de ninguém não. Você simplesmente recebeu da parte do Pai Celeste uma irmã em Cristo para você cuidar, para você amar e investir. E um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai dizer assim, o que foi que você fez do seu casamento? Filhos são herança de Deus, para a gente dedicar muito tempo para eles e não desistir deles, quando eles são rebeldes e quando eles não são. Porque dedicar tempo, atenção, carinho e amor, quando tudo vai bem, é muito fácil, qualquer um faz isso, querido. É quando o filho é rebelde que a gente ora mais por ele, é quando o filho é rebelde que a gente investe mais tempo, dá mais atenção, esquece algumas coisas e dedica para ele. O irmão é chato, o irmão é chato, Pergunta quem é filho único se não gostaria de ter um irmão chato, nem que fosse chato, ao seu lado. Pergunta. Então Deus coloca essas pessoas para nos enriquecer e para expressar isso que Ele colocou aqui, que eu devo imitar Deus nos meus relacionamentos, andar em amor, tomando Cristo como padrão, que me amou e se entregou a mim mesmo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Certamente esse tema tem muitos outros desdobramentos que eu espero no decorrer do ano abordar com os irmãos, porque eu estou, como pastor, muito preocupado quando eu vejo os relacionamentos familiares, seja aqui ou em outros lugares em que eu convivo, serem relativizados. E aí eu me recordo, para encerrar, daquela famosa frase que se usou muito na época dos encontros de casais: nenhum sucesso fora de casa compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso fora de casa compensa o fracasso no lar. São marcas que ficam para sempre. Que Deus possa ter misericórdia e nos ajudar a enriquecer os nossos relacionamentos, porque eles não precisam ser rígidos como aço, não precisam ser sensibilizados demais como cristal, não devem ser plastificados, eles precisam ser relacionamentos orgânicos, que têm vida, que têm épocas, que precisam ser investidos e enriquecidos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê graça.
eu tenho a impressão que não há ninguém aqui, nesta manhã, aqui ou que está participando conosco, que possa dizer assim: não me trouxe nenhuma novidade, está tudo bem lá em casa, está tudo ok com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, eu não preciso pensar, refletir e pedir a Deus misericórdia em nenhum desses aspectos que o pastor ministrou. Nenhum de nós, irmãos, tem um relacionamento perfeito. Mas o que nós estamos fazendo para aperfeiçoá-lo, essa é a grande diferença. Então eu convido você a colocar sua vida agora diante de Deus. Eu não sei o que é que você está fazendo, de alguns eu sei, obviamente como pastor, eu aconselho, eu converso, eu oro, mas da grande maioria eu não sei como é que está a sua vida familiar, como é que está o seu relacionamento conjugal, como é que está o seu relacionamento com seus filhos, com seus irmãos em casa, como é que está a sua família. A gente costumava perguntar: como é que está a família? E a gente respondia padrão: está muito bem, obrigado. Mas se eu perguntasse hoje, como é que está a sua família, como é que você responderia? Se Deus perguntasse a você, como é que está a sua família, como é que você responderia? Seja como for, por favor, coloque isso diante de Deus em oração agora e peça a Deus para lhe abençoar. Ó Pai amado e querido Pai, querido Senhor, nós oramos diante de Ti nesta hora, porque todos nós somos devedores de Ti nesta hora, porque é tão comum, é tão fácil, Pai, sermos crentes em Ti e vivermos como se não fôssemos, sermos filhos e vivermos como pessoas lá de fora que não Te reconhecem como Pai. Ó Deus, é tão fácil não cultivar, só basta deixar no canto. É tão fácil não investir, alegando que estamos cansados de investir, sem resposta do outro. É tão fácil requerer os nossos direitos. É tão mais fácil, Senhor, desejar uma felicidade mítica, utópica na cabeça, sem investimento da nossa parte. É tão fácil trocar, é tão fácil descartar, é tão fácil desistir, é tão fácil não enfrentar, é tão fácil não trabalhar os relacionamentos, é tão fácil, Senhor, negligenciar, é tão comum e fácil fazer isso, como se não fôssemos filhos de Deus. Mas nós somos Teus filhos, temos uma nova natureza em nós, e essa nova natureza em nós nos faz buscar ao Senhor que nos deu essa nova natureza e dizer: ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a encontrar soluções, compreensão, disposição, renovação de compromisso, perdão, paciência. Ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito que em nós habita, ver esses frutos florescendo em nós, para que de fato possamos ser imitadores do Senhor como filhos amados, e oferecer a nossa vida nos nossos relacionamentos, como Cristo ofereceu, em sacrifício vivo, como aroma suave, não para as pessoas, mas para Ti acima de tudo. Ó Deus, que o nosso desejo seja investir na nossa família, porque nós sabemos, ali está a felicidade ou a infelicidade, o sucesso ou o fracasso, a bênção ou a maldição de nossas vidas. Dá-nos a bênção, dá-nos o sucesso, dá-nos a felicidade, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.